Para você que está ligado aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre perícias do INSS e como você precisa ficar atento à chamada perícia de revisão. Muita gente se questiona se ela é obrigatória ou não, e a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, vai esclarecer, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Em tempos de pandemia, de perícias do INSS e de pente finos que podem vir a qualquer momento, estar com todas as informações necessárias para manter o que é seu por direito é muito importante. E é por isso que a gente está aqui para informar um pouquinho e esclarecer sobre essa situação que todos os segurados que estão recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e BPC e LOAS e é deficiente, pode ter que passar. Então vamos à matéria de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Quando você compartilha o conteúdo, você passa conhecimentos, ok? A perícia de revisão ou de manutenção de benefício coloca mais medo nos segurados do que a perícia inicial ou de concessão. Isso porque, quando a perícia inicial ocorre, o segurado ainda não teve acesso ao benefício e o recebimento é só uma expectativa. Mas quando tratamos da perícia de revisão, o segurado já conta com a renda do benefício e sabe que ela pode ser suspensa de repente. A perícia de revisão consiste exatamente na oportunidade de uma reanálise do INSS de um benefício concedido lá atrás, que pode tanto dar causa à suspensão do benefício, como pode também garantir a sua continuidade. Vamos explicar para vocês quando a perícia é obrigatória e quando ela é dispensada. Primeira coisa, perícia de revisão na aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Se nesse caso você está aposentado por invalidez, esse assunto, para começar, é relacionado para vocês. Depois nós vamos falar dos outros benefícios que precisam passar por perícias. Quem acompanha já sabe que na aposentadoria por invalidez é indispensável que se verifique a incapacidade do segurado, uma incapacidade que deve ser permanente. Mas você deve estar se perguntando se é permanente mesmo, segundo a própria perícia do INSS, por que é que eles exigem depois a perícia de revisão? Na verdade, a incapacidade é considerada permanente para o INSS se no momento da realização da perícia, imagine lá atrás, na concessão de aposentadoria, ou seja, o segurado não esteja apto, quando ele fez o pedido lá atrás, nem para encaminhamento à reabilitação, nem para retornar ao trabalho e para completar, ou nesse caso aí, o período de recuperação seja imprevisível, o que impede um auxílio-doença temporário. Nesse caso, afastado do trabalho em situação imprevisível ou de difícil reversão, o perito analisa os documentos do segurado, colhe os relatos pertinentes e examina seu estado de saúde para concluir pela aposentadoria por incapacidade, dos artigos 43 e seguintes ao decreto 3048 de 1999. Observe agora a redação dos artigos 222 e 223, ambos retirados da Instrução Normativa número 77/2015. Vamos lá. No artigo 222, a perícia médica do INSS deverá rever o benefício da aposentadoria por invalidez, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, a cada 2 anos contados da data de seu início, para avaliar a persistência, atenuada ou agravamento da incapacidade para o trabalho, alegada como causa de sua concessão no artigo 46 da RPS. Já no artigo 223, a aposentadoria por invalidez concedida ou restabelecida por decisão judicial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, em manutenção, deverá ser revista a cada 2 anos na forma e condições fixadas em ato conjunto com a Procuradoria. Isso pode soar um pouco estranho,
mas o simples fato de que a aposentadoria por invalidez exige perícia periódica, na verdade facilita a concessão inicial do benefício para segurados que não estão isentos de perícias de revisão. Para quem não precisa se submeter à perícia da revisão por lei, a aposentadoria dará direito à renda vitalícia, o que não ocorre na maioria dos casos, em que a perícia é condição para a prorrogação do benefício. Quando a revisão é capaz de caçar benefícios indevidos, a perícia inicial é menos rigorosa do que seria para os casos vitalícios. Segundo o artigo 46 do Decreto 3.048 de 1999, não precisa mais passar pela perícia de revisão na aposentadoria por invalidez quem for maior de 60 anos de idade, maior de 55 anos de idade, que já receba benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade há pelo menos 15 anos, ser segurado soro positivo, mas cuidado, quem está dispensado da perícia e voltar a trabalhar terá seu benefício suspenso. Além disso, a perícia sempre será obrigatória, sem exceção. Se ela estiver sendo convocada para esclarecer indícios de fraude, como manda o artigo 179 do Decreto 3.048 de 1999, você precisa ser aí periciado, ou seja, uma perícia obrigatória, com convocação, porque pode ter algum erro, alguma coisa que dá a indução ao INSS de achar que a sua aposentadoria é uma aposentadoria concedida por fraude, ok? Vamos para a perícia, para quem no caso aí recebe auxílio-doença ou auxílio-acidente. Segundo o site do INSS, a perícia de revisão é um atendimento médico-pericial, ou seja, no momento do atendimento, o médico perito do INSS irá avaliar se o benefício deverá ser prorrogado, cessado, encaminhado para o procedimento de reabilitação ou transformado em uma aposentadoria por invalidez. Como não há um procedimento direto para auxílio acidente, nem para aposentadoria por invalidez, que no caso é aposentadoria por incapacidade permanente, os dois benefícios dependem de uma solicitação prévia para o auxílio-doença. Ou seja, para se aposentar por invalidez, você precisa ter passado pelo auxílio-acidente ou pelo auxílio-doença. Na hora de pedir a prorrogação do benefício, porque a capacidade ainda não foi recuperada, o período poderá convertê-lo em aposentadoria ou auxílio-acidente, a depender da extensão da lesão, se total para o primeiro caso ou se parcial para o segundo. O auxílio só será prorrogado se a causa do afastamento do trabalho tiver previsibilidade de melhora, ou seja, for temporário. Ao contrário da aposentadoria por invalidez, a perícia de revisão para o auxílio-doença e o auxílio-acidente não é dispensada em nenhum caso pela lei. Como o valor da aposentadoria por incapacidade caiu muito com a reforma da Previdência, pois agora ele representa 60% do salário de benefício, mais acréscimos de 2% ao ano, a mais que 15 ou 20 anos de contribuição para as mulheres e homens, respectivamente, muitos aposentados preferem retornar para a atividade para manter a renda anterior. Ou seja, o valor da aposentadoria melhora se o afastamento tiver relação com o trabalho. Nesse caso, quem deseja retornar ao mercado de trabalho deverá solicitar ao INSS a realização de uma nova avaliação médico-pericial de acordo com os artigos 4.4 e 4.7 do Decreto 3.048/99. Já em relação à perícia de revisão para benefícios de BPC e LOAS para idosos e pessoas com deficiência em 2021, preste atenção que tem uma situação também relacionada. De acordo com uma portaria recente do governo federal, publicada em setembro do ano passado, a portaria número 7 do Ministério da Cidadania, a revisão dos benefícios de prestação continuada, ou seja, o BPC, só exigirá convocação de perícia médica se for estritamente ou extremamente necessário. Isso porque, antes de confirmar a incapacidade pelo exame médico, o INSS poderá cortar o benefício por outros descumprimentos da lei, que só exigem a análise documental. Podemos exemplificar essa situação do titular do BPC que teve aumento na renda mensal bruta familiar,
o padrão de vida melhorou na família e o titular do benefício deixa de cumprir o recebimento máximo de 1/4 do salário mínimo de renda individual. Ou seja, mudou alguma coisa em relação também ao pagamento do grupo familiar, eles podem cortar o BPC LOAS desse segurado. Uma dica para quem tem o benefício é que sempre declare suas despesas com saúde. Isso porque esses gastos especiais podem ser desconsiderados da renda total familiar para beneficiar a análise da renda bruta, ok? A possibilidade pode ser encontrada no artigo 8, relacionado à portaria conjunta número 3, entre o Ministério da Cidadania e INSS de 21 de setembro de 2018. Nos termos da ação civil pública, número 5044483.2222013.404.7100 do Rio Grande do Sul, será deduzido da renda mensal bruta familiar o valor mensal gasto com medicamento, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área de saúde, desde que comprovada a prescrição médica desses elementos e a negativa de seu fornecimento por órgão de rede pública de saúde com essa atribuição em seu município de domicílio. Toda atualização de situações de renda familiar pode ser realizada junto ao CRAS do seu município. Lá, eles também serão capazes de informar se há algum problema local disponível de ação social, algum programa local, para o recebimento gratuito de medicamentos, itens geriátricos e alimentação especial, por exemplo. Se o critério de renda baixa for atendido e a deficiência incapacitante também, o INSS cientificará o beneficiário da necessidade de revisão periódica, ok? Para a confirmação da incapacidade em razão da deficiência. Quem for reprovado na perícia de revisão poderá recorrer pela internet através do Meu INSS em até 30 dias após a cientificação da reprovação, segundo os artigos 11 e 16 da Portaria Conjunta número 3 de 2018, ou ainda propor uma ação na Justiça para rediscutir os critérios da reprovação, ok? Agora, como funcionam as apurações de fraudes do INSS, o que é a Operação Pente Fino. Se o INSS suspeitar de fraudes, irregularidades ou erro, o órgão tem duas formas de proceder. Primeira coisa, ele solicita uma perícia de revisão extraordinária com base na Lei 13.846 de 2019, aliás. 13.846 de 2019. Ou inicia um processo administrativo pedindo documentos aos segurados com base no artigo 179 do Decreto 3.048 de 99. A Operação Pente Fino, como ficou chamada, a superanálise de revisão de benefícios previdenciários, foi iniciada a princípio como um programa temporário para extinguir benefícios indevidos, com irregularidades ou pendências cadastrais. Todavia, o programa foi mantido como proposta permanente pelo Decreto 10.410, de 2020, artigo 179, e por isso não tem data para acabar, bastando que haja indícios de irregularidades ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão de benefício para acionar as apurações internas do INSS. Essas apurações, contudo, não são automáticas e o beneficiário poderá apresentar defesa antes de ter o benefício suspenso. Todo o procedimento pode ser mais bem compreendido pela leitura da Lei 13.846 de 2019 e do artigo 179 do Decreto 3.048. Basicamente, o beneficiário precisa ser notificado do início da apuração para que tenha a oportunidade de protestar. Em regra, são dados 30 dias para o trabalhador urbano e 60 dias para o trabalhador rural se defender. O INSS possui 5 meios diferentes de notificações do beneficiário.
por rede bancária, meio eletrônico, se o beneficiário estiver cadastrado por carta simples dos Correios, pessoalmente ou por edital. Quando ele não é encontrado por meio eletrônico, também o governo federal tem como a Dataprev e o INSS notificar esse segurado. Segundo o artigo 179 do decreto 3.048, segundo o decreto 2048, o meio presencial é pela rede bancária. Se o beneficiário não responde nem apresenta defesa convincente, o INSS poderá suspender o benefício e, por fim, cancelá-lo se não forem apresentados os recursos administrativos e as razões forem negadas, como esclarece o 6º artigo 179 do decreto 3.048, ok? A perícia é obrigatória para quem pede a revisão da aposentadoria por incapacidade. Muita atenção! Para não confundir perícia de revisão com pedido de revisão de benefício, apesar de ambos proporem alterações num benefício anterior, a perícia de revisão é convocada pelo próprio INSS e indica um exame médico, enquanto o pedido de revisão do benefício é uma solicitação do próprio aposentado, que é apoiado por documentação ou por novas regras de direito, tenta um benefício melhor. Por serem coisas diferentes, o pedido de revisão de aposentadoria não necessariamente indicará uma convocação para a perícia médica. Se o pedido de revisão da aposentadoria, por exemplo, for com base na mudança do direito, se todas as circunstâncias puderem ser provadas só por documentos, isso será suficiente. Imagine, por exemplo, que a lei altere os cálculos para benefício, incidindo valores maiores. Nesse caso, a alteração nada se relaciona com o direito de concessão da aposentadoria, mas com a forma de execução do benefício. Por isso, nesse caso, a perícia será irrelevante. Agora, outra situação que você precisa ficar atento, ok? É relacionado ao período de afastamento, que vale como tempo para aposentadoria. Muita gente se questiona sobre isso. Além de tempo de atividade, o artigo 55, inciso 2 da Lei 8.213 de 1991, diz que também conta como período de serviço o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A intercalação diz respeito à contribuição previdenciária, ou seja, o afastamento por incapacidade precisa ocorrer entre períodos de pagamentos do INSS. Se o afastado está desempregado, quando cessa o benefício por incapacidade, ele pode contribuir como segurado facultativo para substituir a volta ao trabalho e assim computar todos os períodos afastados como tempo de contribuição para se aposentar. É o que diz o artigo 163 da Instrução Normativa 77 de 2015. A súmula número 73, editada pela Turma Nacional Uniformização, caminha nesse sentido. Súmula 73, dá uma olhadinha. O tempo de gozo do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de auxílio de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição para os fins de carência, quando intercalados entre períodos nos quais houve recolhimentos de contribuição para a Previdência Social. Por tudo o que foi dito, é preciso comparecer às perícias obrigatórias para não ter o benefício cortado. Se você recebeu uma convocação, entre em contato com a Central 135 do INSS para saber o motivo, de segunda a sábado, para poder agendar o comparecimento e entender o motivo da convocação. Se o objetivo é apurar irregularidades ou suprir falta de documentos, a perícia é obrigatória, mesmo para os isentos na aposentadoria por invalidez. Isso porque a dúvida interfere no próprio direito de concessão do benefício e está expressamente ressalvada no artigo 46, 4º do decreto 3.048, também de 99. Quando for comparecer, a perícia sempre carregue consigo documentações pessoais,
documentos de identificações com foto, CPF, comprovante, além do laudo médico, da situação relacionada a tratamento, receita, exame, tudo que você tiver atualizado para comprovar o que é seu por direito. Reúna também prescrições de tratamento, recibos de farmácia e declarações de empresas sobre o afastamento e os acidentes. Na hora da perícia, evite respostas além do que for perguntado para não comprometer o que já estiver atestado pelos seus laudos e pelos documentos. Para outras dúvidas e informações, consulta seu advogado ou um especialista em direito previdenciário ou ainda a Defensoria Pública. Agora que você já sabe de tudo, se tem ainda alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto.